Meus irmãos, olhando para frente, sem esquecer a missão. Nós temos uma missão nesta terra. E qual é a missão da IMAB? Existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Amém. Amém. Esta é a missão, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E nós temos falado o ano inteiro de 2025, falado sobre isto, sobre relacionamentos, sobre vida na vida, sobre que nós não conseguimos levar Jesus para as pessoas se nós não tivermos um relacionamento com Ele. Ninguém pode apresentar alguém que você não anda. Ninguém pode apresentar alguém com propriedade se você não conhece a outra pessoa. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para frente. Muitas coisas aconteceram, mas nós não podemos esquecer a nossa missão. O ano se acaba hoje. Daqui a pouco, o pessoal estava brincando aqui até comigo, e tem sempre aquela piada do tiozão, né? Do final de ano, né? Do pavê. E existe uma piada diferente também que essa eu não conhecia, que é a seguinte: quando chegar lá 1 minuto para a meia-noite, já passou ali, já está contando a contagem regressiva, né? Então chega ali no 10, 9, 8, aí vem o tiozão e fala assim: agora nós não podemos fazer mais nada esse ano. Então assim, nós já estamos perto desse momento. Quase não podemos fazer mais nada esse ano. Nós estamos hoje às 10 horas e 35 minutos exatamente. Mas eu quero dizer a você, ainda há tempo de fazer alguma coisa para o Senhor. Todo tempo é tempo para servir ao Senhor. Amém. E Paulo diz aqui aos Filipenses que ele não julgava ter alcançado a graça, não ter alcançado o conhecimento, não ter alcançado tudo aquilo que ele queria fazer. E ele não julgava ter alcançado, mas ele fazia uma coisa. E qual é a coisa que ele fez? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Avançando para os que estão diante de mim. E o que mais? Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo deve ser Jesus Cristo. Amém. Ele é o alvo. Ele deve ser o alvo das nossas vidas. Não importa como eu estou, mas eu preciso estar diante do Senhor como um alvo. E qual é o alvo? É o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É Cristo quem nos dá a soberana vocação, que é a esperança, que é a vida eterna. Nós seríamos muito mesquinhos se ficássemos guardando só nesta vida. Mas não, nós podemos alcançar lá na frente, pois esta é a nossa promessa. Deus nos chama a seguir adiante com confiança, firmados em Cristo e comprometidos em anunciar o Evangelho às pessoas que Ele colocou ao nosso redor. Todos nós somos importantes diante do Senhor. Todos nós merecemos receber o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de Cristo, mas o Evangelho de Cristo ele é simples. Jesus Cristo veio, nasceu, eu ensinei isso semana passada. Jesus Cristo veio, nasceu de uma virgem, ele viveu nesse mundo sem pecado, ele morreu numa cruz, cumprindo a profecia que ele seria preso e morto e traído lá no madeiro. Foi morto sem pecado, mas mesmo assim ele se entregou a si mesmo, morreu em meu lugar e vivo está. Amém. Para também me dar a vida,
a mesma vida que Ele tem, Ele vai dar a nós. A vida eterna. Amém. Irmãos, nós somos co-herdeiros de Cristo. E esta herança de Cristo é a vida. Nós somos co-herdeiros. Nós temos a vida em Cristo. O fim de ano nos faz lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. A gratidão, aprendizado e muitas vezes saudade. Pessoas deixaram o nosso convívio e nos deixaram saudades. Saudades. Mas a palavra nos ensina que Deus não trabalha apenas no ontem. Ele continua conduzindo a sua igreja hoje e amanhã até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo conduz a sua igreja. Paulo nos mostra que a vida cristã, ela é uma caminhada. Não paramos, não desistimos, não ficamos presos ao passado, seguimos confiando naquele que nos chamou. Não podemos ficar presos ao passado, porque o passado ficou lá atrás. Precisamos olhar daqui para frente, sempre olhar para frente, para o alvo. Amém. O passado é bom, é bênção, mas ele não serve de referência, ele não serve para guiar os nossos presentes. O presente, a palavra já fala, a palavra presente é o que? Já é um presente. O agora, o que você está vivendo, do jeito que você está, é um presente de Deus. Amém. Você tem recebido o presente de Deus. E eu quero deixar aqui 3 pontos, e eu não vou me alongar muito, tá bom? Porque nós temos aqui os horários e as programações, vamos seguir. Primeiro, olhamos para frente com esperança, não presos ao passado. Precisamos olhar para frente com esperança, com expectativa de que algo melhor irá acontecer conosco. E o que é algo melhor para acontecer conosco? Somente as bênçãos do Senhor. Se algo ruim acontecer, Deus está conosco. Amém. Se acontecer bom, Ele está Amém. conosco. Glória a Deus. Não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus. Amém. Nós devemos confiar nisso. O que Deus fez antes fortalece a nossa fé para hoje. Como aconteceu tantas coisas em nossas vidas e que nos trouxe até aqui e nos fez ter fé, porque Ele mostrou quem Ele é. Amém. Quando eu entendo quem é Jesus, quando eu entendo quem é Deus, obviamente isso traz um testemunho para a minha vida, um testemunho de fé. E é por isso que eu sigo a Jesus. O passado testemunha a fidelidade de Deus, mas não substitui a obediência atual. Precisamos obedecer atualmente, precisamos obedecer daqui para frente. Se lá atrás eu não obedeci, se lá atrás eu falhei, você precisa dar um passo de fé e falar: agora eu vou obedecer ao meu Jesus, ao meu Deus. Eu quero viver as bênçãos de Deus. Ficar preso ao passado impede receber o que Deus quer fazer agora. Muitas vezes eu fico preso ao passado, preso às coisas que eu fiz ou que eu não fiz, e eu esqueço de receber de Deus o que Ele tem para fazer agora. Eu preciso andar e avançar todos os dias na presença do Senhor. E o estar preso ao passado é tão ruim que nem positivo e nem negativamente faz nada no nosso agora. Entenda isso. Assim como Israel desejou voltar ao Egito, podemos perder as bênçãos do presente por medo do futuro. Israel quis voltar ao Egito porque lá eles tinham pelo menos alguma coisa para comer, não era só maná no deserto. Eles tinham banquetes, mas o medo do futuro nos prende e nos
não somente prende, mas nos trancafia ao passado, nos trancafia, e nós não conseguimos sair do lugar, continuamos ali, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele corre, mas ele não sai do lugar e cansa. E às vezes nós nos sentimos assim, correndo, e não chegamos a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos presos ao passado. O passado é bênção. As coisas aconteceram e Deus mostrou para conosco a sua benignidade, o seu amor, o seu poder. Mas nós precisamos avançar, como Paulo disse: prossigo para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Avançamos porque Deus continua nos chamando. Avançamos porque Deus continua nos chamando. Paulo, ele segue em frente, porque sabe que Deus ainda tem propósitos na sua vida. Paulo foi preso várias vezes, quase morto por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Nós vimos isso nos estudos de Atos, nas quartas-feiras. E olha, se você não veio, leia com propósito o livro de Atos, e você vai conseguir ver o sentimento que Paulo tem, por exemplo, ao escrever aos Filipenses. Ele tinha tudo, porque o passado dele tinha tudo para ele desistir. As coisas que aconteceram, ele quase foi morto por causa de Cristo, do Evangelho. Ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Ele continuou firme, avançando, porque ele entendia o propósito de Deus em sua vida. Nós temos um propósito. Deus tem um propósito de vida em nossas vidas, meus irmãos. Fiquem firmes, amém ou não? Amém. Confiamos em Deus e damos passos de fé, certos que Ele vai conosco. Nós damos passos de fé e sabemos que Ele está conosco. Segundo, avançamos sem abandonar o fundamento, porque é importante. Não adianta eu olhar para frente com esperança, não me prender ao passado, sair correndo e esquecer do fundamento. O fundamento não pode ser jogado de lado. Jesus Cristo é a base segura da nossa fé. Não confiamos em pessoas ou estruturas, mas em Cristo. Não podemos esquecer de Jesus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser igual à igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, uma igreja morna, uma igreja que Jesus ele deseja entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Jesus está falando para crente. Jesus está falando que a igreja não permitia que ele entrasse na igreja. Mas eu digo para você que aqui na Ibabe Jesus está presente. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. E Ele é a nossa confiança. Ele é a base da nossa fé. Não tem por que não ser Jesus. As outras coisas são periféricas, mas Jesus é a base da nossa fé. A palavra de Deus continua sendo a nossa direção. A palavra de Deus, ela deve ser a nossa bússola. O nosso direcionamento tem que vir da palavra de Deus. Amém. Métodos, formas de evangelismo podem até ser utilizados, por que não? Mas a palavra de Deus, ela jamais pode ser deixada de lado. Amém. Tem muita igreja deixando a palavra de Deus de lado. Tem muito crente deixando a palavra de Deus de lado. Tem muita gente esquecendo da palavra, que ela continua sendo a nossa direção. Também Deus honra
a fidelidade da igreja ao longo do tempo. O mundo muda, mas a Bíblia continua nos ensinando o caminho correto. É a Bíblia, ela mostra, ela ensina, e Deus honra com fidelidade, honra a fidelidade de uma igreja ao longo do tempo. Quando permanecemos firmes à sua palavra, aos fundamentos, a Jesus Cristo e a sua palavra, Deus usa a nossa fidelidade para abençoar outros. Quantas pessoas são abençoadas através das nossas vidas por causa da nossa fidelidade a Deus? Você sabia que você, sendo fiel a Deus, traz bênçãos para a sua família, que às vezes não é nem crente? Então, ore, busque, tenha o Senhor como fundamento, avance, mas não abandone o fundamento. Terceiro e último ponto: prosseguimos firmes na missão que Deus nos confiou. Então, primeiro, eu preciso seguir para frente, avançar, olhar para frente com esperança, não presos ao passado. Mas não podemos esquecer e abandonar o fundamento, que é Cristo. Ele faz parte do passado. A palavra de Deus é antes, hoje e para sempre. Então nós temos alguém que viveu, alguém que vive e alguém que nos levará ao céu, que é Jesus, ontem, hoje e sempre. Amém. A palavra ontem, hoje e sempre. Amém. Deus é ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. E quando nós avançamos, prosseguimos firmes na missão que Deus nos confiou, nós vemos o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Amém. É capaz de fazer no meio de nós. Deus quer usar cada um de nós para falar do seu amor. Amém. Cada um de nós precisamos falar do amor de Jesus. E falar do amor de Jesus muitas vezes não precisa ser dito. Às vezes, falar do amor de Jesus é você amar alguém, é você prestar então a sua vida, você não fazer acepção de pessoas. Irmãos, precisamos. Deus nos chamou a este mundo, Deus nos chamou para a vida, para entregar uma missão, e Ele nos confiou. Se eu der este cantor cristão na mão, cadê ele? Vem cá, Marcelo, vem cá. Eu vou dar esse cantor aqui e vou falar: Marcela, entrega na mão do irmão Valdir, por favor. O que eu estou fazendo? Obrigado, Marcela. O que a Marcela fez? Ela cumpriu uma missão delegada por mim, porque eu confiei que ela entregaria, ela cumpriria a missão. E Jesus e Deus nos confiou uma missão, e nós precisamos executar a missão. Amém. Será que isso entrou na nossa cabeça? Será que você está comigo? Vamos cumprir a missão, e a missão não é apenas de evangelismo, mas a missão é de amar uns aos outros. Amém. A missão é de ter comunhão, a missão é de não fazer acepção de pessoas, a missão é nos apoiar uns aos outros. No ano que vem nós vamos trazer uma série de mensagens que são os mandamentos recíprocos. Mandamentos que eu preciso fazer e o Ângelo precisa fazer também. Amar um ao outro é eu amar o Ângelo e o Ângelo me amar também em Cristo. É eu dar suporte para ele e ele me suportar também, dar suporte a mim. E assim entre nós, não é somente eu com todos, mas o amor recíproco, por exemplo, é amar uns aos outros. Então isto é o que Judas diz lá em Judas 12, um banquete do amor. Amém. E que nós vamos fazer daqui a
do amor, Amém. que representa o amor de Jesus na cruz por nós. Amém. Então, prosseguimos firmes na missão que Deus nos confiou. Deus quer usar cada um de nós para falar do seu amor. Todos podem testemunhar do amor que Cristo fez. As pessoas ao nosso redor precisam ouvir o Evangelho. Deus nos colocou aqui com um propósito claro: levar, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Por isso que eu digo, Ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Quando a igreja caminha unida, Deus alcança mais vidas. Ele é soberano. Amém. Mas Ele deu uma missão para nós. E a missão de levarmos. E a obra cresce quando todos participam com alegria. Precisamos participar dessa obra com alegria. Cada um pode fazer parte na obra do Senhor. Existe o recrutamento e seleção está aberto. Há vagas e o Senhor quer contar comigo e contigo. Seguimos em frente, confiando em Deus, firmes na palavra e comprometidos com a missão. O Senhor ainda tem muito a fazer através da IBAB. Amém. Deus tem muito a fazer através de sua igreja. Olhamos para frente, sem esquecer a missão que Deus nos confiou. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe. Que possamos de fato avançar, que o ano de 2026 seja o melhor ano das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nos dê a graça de ver um 2026 profícuo, 2026 de muitas bênçãos e de muitas almas entregando-se a Cristo com o nosso trabalho.